Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam em paz, na paz de Jesus Cristo. Hoje trago para vocês notícias da Igreja Cristã Milionária, aqui no Brasil e também no exterior. Eu dei uma passada hoje em alguns e-mails que estavam perdidos em nossa caixa postal e estou então recuperando algumas informações que nos foram transmitidas por e-mail. Vou começar com vocês aqui. Igreja Cristã Milionária, o dono, como vocês sabem, é o Jequiti Vitalício, né? Então nós temos aqui inicialmente uma informação de 11 de outubro de 2022 que diz o seguinte: a paz do Senhor, Roseli, segue em anexo um material interessante que recebi. O líder da instituição, na verdade, mais preocupado com a possibilidade de fecharem a igreja dele. Então eu vou passar para vocês aqui apenas o áudio, né, da Igreja Cristã Milionária, como disse aqui a pessoa que enviou o e-mail, do pastor Jequiti, preocupado, né, com a situação política do Brasil, com receio de que o seu negócio religioso possa sofrer com um governo de esquerda. Vamos ouvir então o que diz o pastor Jequiti Vitalício. Então vamos ouvir. Sem família, sem lar, sem moral, sem nada. É isso aí. Eu pergunto, você vai ser contra isso? Não, você não vai ser contra. Você vai ficar na sua posição, simplesmente. Eu sou contra, você não é contra nada. Você é a favor da sua vida espiritual. Mantenha-se. Na hora que você precisar dizer a um amigo, um colega, sua posição, você diz. Fica com medo? Não, eu sou bobão. Só ele trata os membros da igreja dele, né, o seu bobão, né? Bem interessante a delicadeza, né, e os bons modos com que o pastor Jequiti trata os membros da sua igreja, né? Então você vê como ele é bem gentil com as pessoas. Mas vamos continuar ouvindo. Pentecostais cubanos deixam o conselho de Cuba, porque lá em Cuba o governo faz o seguinte: vocês podem ser evangélicos, mas quem manda é o governo. Vai pregar o quê? Tá aqui, advogado aqui de esquerda, aqui, tá aqui, esquerda. Ele tá mostrando a foto da advogada, tá? Prestem atenção. Tá aqui, Gazeta do Povo, um jornal que eu nem conheço, não sei de onde é. Tá aqui, o que ela está dizendo? Ela está dizendo o seguinte: para enfiar dentro da escola dominical, professor para ensinar doideira a criança, porque ela foi 30 anos na igreja, ela hoje não é mais nada. Não é nada e não é mesmo. E eu vou dizer, ela só tem um defeito, ela é muito feia. Então ele mostra a foto dessa pessoa, né, de uma mulher aqui para as pessoas, para aquele público enorme que, né, segue, e ele mostra a foto desta mulher e diz que ela, olha, e faz uma série de críticas, diz, ela não tem problema nenhum, o problema é só que ela é muito feia. Eu acredito até que o pastor Jequiti, ele está na profissão errada, ele devia ser jurado, né, de concurso de beleza, né, de repente ele, né, entende tanto sobre beleza, né? Outro dia, né, ele fez referências dessa natureza a outra mulher, e agora então ele mostra a foto de uma mulher e diz: o único problema dela é que ela é muito feia. Então vamos lá, vamos continuar ouvindo o pastor Jequiti. Mas o resto, ela está certíssima. Aqui, que cara. Aqui. Mostrou, olha só, aqui que cara, olha só, a cara da mulher, olha só, isso é um pastor, né? Lógico, né? Também, né? A igreja Jequiti é uma igreja diferenciada, então, e ele tem realmente essa condição de expor uma pessoa e dizer que aquela pessoa é bonita, que aquela pessoa é feia, e agora ele mostra novamente a foto, diz: olha aqui a cara dela, olha só. Eu não tenho culpa disso, ela também não tem. E ele diz: olha, eu não tenho culpa dela ser feia. E ela também não tem. É realmente impressionante como o pastor Jequiti ainda consegue ter seguidores. Eu fiquei bastante feliz desta vez que pelo menos as mulheres não riram, né? Porque nós já vimos em outras oportunidades o pastor Jequiti humilhando pessoas, maltratando pessoas, especialmente as mulheres, e as mulheres da plateia dando gargalhadas. E eu então achei que já foi um grande progresso. As mulheres, desta vez, não acharam graça da exposição
que o pastor Jequiti fez de uma outra mulher, mostrando a foto dela e chamando ela de feia. E dizendo, eu não tenho culpa dela ser feia, ela também não tem, né, pobre coitada, né? Então, vejam quem é o pastor Jequiti. Vamos continuar. Está tudo em paz. Aqui, ó. Aqui. Aí você está dizendo, o dono de um partido aqui, do Assírio, interrompe culto, manda pastor calar a boca e agride os diáconos. E tem diácono fazendo propaganda. Tomara que ele tome mesmo isso aqui. Apanhar, é isso mesmo. Então, agora ele está falando, né, que um pastor interrompeu um culto e foi e agrediu os diáconos. Olha, realmente o pastor Jequiti, ele pode falar sobre isso, né, porque ele é uma pessoa tão gentil, trata tão bem os diáconos. Aliás, ele trata tão bem os pastores deles, né, então realmente ele pode dar este exemplo ali para aquela plateia sobre grosseria, sobre maus tratos, porque ele é a pessoa que mais entende sobre essa questão. Então vamos continuar ouvindo o Jequiti. Aqui, ataques à igreja na Nicarágua cresce sob o governo de esquerda. Aqui. Não sei o que isso quer dizer, não sabe não? Tá bom, é isso mesmo. Segue seu destino, vai. Segue seu destino, vai. Então ele é muito gentil. Então, quer dizer, ele está fazendo uma crítica sobre o governo de esquerda e aí diz assim, olha, mas você não sabe o que é? Então segue o seu destino. Eu acredito que as pessoas deveriam ouvir o conselho do Jequiti e realmente fazer isso, seguir o destino, né? Que seja um destino melhor do que o estar sujeito a uma figura caricata como esta. Mas vamos continuar. Igrejas podem ser fechadas no Brasil. Aqui. O que diz a lei de liberdade religiosa, aqui não vale nada. A outra dona do partido aqui diz que, assim, fulano de tal, que é o candidato, um candidato aí, compara Jesus a esse candidato. E o jornalista esse partido é uma seita, que você está nela. Ah, sim, o partido é uma seita, porque você está nela. Muito bem. Vamos continuar? Contra a obra do Espírito, contra a liberdade que nós temos de pregar o Evangelho, você criar um filho na disciplina e correção do Senhor, eu pergunto, é isso? Bom, então, agradeço aqui a irmã que enviou este vídeo para Roseli, né, e mostrando que realmente o pastor Jequiti, ele ficou muito preocupado, está muito preocupado com o governo de esquerda, porque isso pode atrapalhar o seu negócio religioso. Mas vamos em frente, vamos continuar aqui ouvindo o que nos enviaram, né? Vamos ler aqui para vocês. 5 de novembro de 2022. Eu alterei os nomes aqui, né, dos pastores da Igreja Cristã Milionária. Então nós temos o pastor Gil das Couves. Este e-mail, ele veio lá da Europa, ele veio de Portugal. Então ele está dizendo, o pastor Gil das Couves, que sempre, nos últimos 6 anos, não faltava em um seminário na Europa, por ter sido levantado coordenador da Europa em 2016. Então, o Gil das Couves era o pastor responsável pela igreja, a ICM, a Igreja Cristã Milionária. Ele era o responsável, o coordenador da ICM na Europa. E isso aconteceu desde 2016. Ele está dizendo, após a destituição por traição do ex-coordenador português, o Tonho Batalha. Então, o Tonho Batalha, né, então houve ali algum problema, o pastor Gil das Couves foi, então, afastado, e ele, que não faltava a nenhum seminário, agora ele já parece que está tendo algum problema lá. Então, ele diz aqui, ó, agora, nos últimos seminários do mês de outubro, em Londres, Lisboa, Madrid e Milão, ele não estava, porque foi destituído por estar com depressão e foi colocado no lugar dele, então, o pastor Xandão, parente do dono, que estava presente como coordenador. Parece que o Gil das Couves perdeu o lugar, está, né, sentindo na pele agora, e podendo perceber de fato o que é a Igreja Cristã Milionária. E então ele está numa situação complicada. E a pessoa que enviou o e-mail disse assim, ó, o pastor Gil das Couves está com depressão, está tomando medicação, né, de remédio controlado para tratar da depressão.
após ser destituído da coordenação da Europa. Eu preciso deixar claro que isto é uma informação que nos veio lá da Europa. Nós não temos como confirmar absolutamente nada disso, eu estou apenas lendo aqui para vocês o e-mail de alguém que está lá. Então, pessoalmente, eu não conheço o pastor Gil das Couves, eu não sei se ele realmente está tomando remédio, eu não sei da vida dele, eu não sei o que está acontecendo por lá. É alguém que disse que a Igreja Cristã Milionária lá, ela está realmente passando por muitos problemas e na liderança, né? E ele diz o seguinte: o semblante dele manifesta a diferença de antes de estar com depressão e agora, visivelmente abatido. Então, ele mandou 2 fotos aqui do pastor, o antes e o agora. E ele diz assim: olha, a impressão que se tem é que realmente ele está muito abatido, né? Agora é o pastor Xandão, o parente do dono, o novo responsável pela ICM na Europa. E ele encaminhou, então, as fotos. Agora, notícias de Cariacica, 11 de novembro de 2022. Diz aqui o e-mail que nós recebemos. A paz, irmãos do canal Maranata Anátema. Meu nome é Maria e eu fazia parte da Igreja Cristã Milionária, ICM, na região de Cariacica. Ainda visito com a minha mãe às vezes, mas desde que assisti um vídeo de vocês, eu estou repensando muita coisa e me sinto enganada por nunca ter visto essas coisas. E, de fato, muitas pessoas que já viram os nossos vídeos sobre a Igreja Cristã Milionária, a ficha cai, né? E a pessoa, então, ela tem os olhos abertos e ela percebe em que lugar que ela está. Porque muitas pessoas acreditam que a Igreja Cristã Milionária é uma igreja evangélica. E quando começa, então, a observar bem, percebe que, na verdade, trata-se de uma seita religiosa e não de uma igreja cristã evangélica. Então, ela continua dizendo o seguinte: se puder borrar meu nome na hora de postar o vídeo, melhor. Eu não tenho condição de ser processada. É verdade, né? Porque a Igreja Cristã Milionária, ela gosta muito de processar as pessoas. Então, se alguém critica as suas doutrinas, as suas práticas como essa que nós estamos mostrando, de fato pode ser processado. E isso acontece realmente, e muitas pessoas têm muitos prejuízos ao ser processado pela Igreja Cristã Milionária. Então, a pessoa que nos encaminhou esse e-mail pediu: olha, eu gostaria que você borrasse o meu nome, que o meu nome não aparecesse, porque eu também não quero ser vítima de uma igreja que tem este costume de realmente maltratar pessoas que criticam as suas práticas, tá bom? Então, ela vai agora nos contar. Na região de Campo Grande, em Cariacica, aconteceu uma situação que eu fiquei sabendo que me assustou. O burburinho já passou, mas tem mais pessoas sabendo. Aconteceu esse ano, pelo que eu entendi. Um pastor estava dando em cima de uma jovem. Então, um pastor que estava assediando uma jovem, né, ligando de madrugada, mandando mensagens obscenas. É um pastor da Igreja Cristã Milionária. E parece que alguém levou a situação para os pastores, deve ter sido ali para os coordenadores, né? Porque a menina, então, que estava sendo assediada, ela não teve coragem de denunciar. Infelizmente, essas coisas devem ser denunciadas, tá bom? E então ela disse o seguinte: e parece que alguém levou a situação para os pastores porque a menina não levou. Pelo que eu entendi, o coordenador de lá ficou sabendo e preferiu deixar debaixo dos panos, debaixo do tapete, né? E aí trocou o pastor de igreja e parece que nem procurou a menina para conversar, para dar algum apoio, né? Que o certo seria, na verdade, primeiro, não colocar isso, não esconder este fato, denunciar o pastor, se o coordenador tomou conhecimento disso. Primeiramente, lógico, se ele não tem condições de investigar, mas ele pode denunciar e a polícia, ela toma as medidas adequadas, vai ouvir a jovem, vai apurar os fatos, vai ouvir aquela pessoa que foi denunciada. Essas coisas costumam correr em segredo,
Então, um pastor de uma igreja que se diz evangélica, ele tem que tomar esse tipo de providência e não esconder. E ela disse o seguinte, essa pessoa nos diz que este pastor coordenador, ele toma conhecimento e sequer procura a jovem para poder esclarecer os fatos e também para orientar esta moça, né? Então, simplesmente mudou o pastor de igreja, jogou tudo para debaixo do tapete e eu, na minha experiência, né, passada, eu também já vi nessas igrejas aí, essas igrejas que estão por aí, essas igrejas que são ditas evangélicas, muitas delas têm exatamente este hábito de encobertar o pecado, tá certo? Então eu também, como já fui dessas igrejas evangélicas, eu posso confirmar que isso acontece sim, né? Só que essas coisas, elas devem ser denunciadas, ok? E não pode ser algo jogado para debaixo do tapete. Então aí ela continua dizendo o seguinte, aí eu pergunto, será que este pastor que assedia mulheres, ele não assediou mais irmãs? Será que isso não aconteceu com outras irmãs também? É algo que ela está se questionando. Foi uma coisa que aconteceu e ela ficou se questionando. E disse mais, olha, e fora que existe boatos que ele já agrediu a esposa. Olha só, hein? Então ele, além de assediar outras moças na igreja, ele também agride a própria mulher, a sua esposa. E nas redes sociais paga de conservador. O que ela está querendo dizer é o seguinte, que ele vende uma imagem nas redes sociais e certamente na igreja de uma pessoa conservadora, de uma pessoa moralmente, vamos dizer assim, exigente com padrões morais, ok? E ele continua dizendo assim, ó, saber disso me deixou com tanto nojo, porque a ICM, a Igreja Cristã Milionária, postou vídeo nas eleições falando de valores cristãos. Só faltou falar que ele era de direita. Mas aí um pastor pode ser assediador e continuar como se o comportamento dele fosse certo? Então, o que ela está dizendo é o seguinte, isso é normal, a pessoa ter um tipo de comportamento desse, mostrar a aparência de alguém moralmente correto e exigente com a conduta dos outros e mesmo assim continuar como se tudo estivesse tudo certinho? Aí ela diz o seguinte, como acreditar em um dom que ele entrega? Porque essas pessoas, elas costumam ser muito espirituais, elas costumam ter muitos dons espirituais para dirigir a vida das outras pessoas. Né? Então, é o que ela está se perguntando aqui, né? Como acreditar em um dom que ele entrega? Por isso, ninguém acredita mais nesses dons de lobos em pele de cordeiro, conservadores nas palavras e liberais nas atitudes. Eu acho que ela quis dizer libertinos nas atitudes. Espero que após essa denúncia, mais gente tenha coragem de expor esses assediadores. Eu também, irmão, eu concordo, né? Isso é um fato que ela teve notícia que aconteceu na Igreja Cristã Milionária, mas independentemente de que igreja que isso esteja acontecendo, né? Porque essa pessoa ainda continua lá como pastor, né? E ele está muito bem protegido pelos outros pastores. Mas a questão é, independentemente de que igreja isso aconteça, o fato é o seguinte, esse tipo de comportamento ele deve ser denunciado, ele não deve ser encoberto, especialmente quando nós temos um grupo de pessoas que se diz cristã, discípulos de Jesus, e isso é incompatível com o cristianismo. Amém? Então era isso aí, notícias do mês. Os irmãos que enviaram esses e-mails, me perdoem por ter demorado tanto tempo, é muita coisa na caixa de mensagem. Pode acontecer até mesmo de nós termos deletado algumas coisas que nós recebemos, porque às vezes eu marco ali, ó, e deleto um monte de coisa de uma vez só. Né? Eu tento assim, dou aquela passada de olho e vejo se tem alguma coisa com um título diferente, que não seja esses e-mails automáticos enviados pelo YouTube. Tá bom? Mas então os irmãos que enviaram esses e-mails, está aí, transmitir a informação, me perdoem pela demora. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo.